Eu saúdo aos irmãos que estão acompanhando conosco este culto, a você que está acompanhando pela TV Manaim, pelas diversas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Saúdo assim a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar este culto e nós vamos orar ao Senhor. Convido aquele que estiver participando conosco, fechar os seus olhos e fazermos aqui uma oração a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Intercedemos a Ti, Senhor, suplicando o Teu perdão, suplicando a comunhão do Teu Espírito. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos neste culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante glorificar a Deus, vamos cantar um louvor de clamor. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu abrigo. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu abrigo. Deixa que o Senhor mude o teu viver. Lembra que Jesus é teu amigo. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua Glória a Deus, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais um louvor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará em mananciais de águas. Minha vida
Glória a Deus, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Neste instante, convido a todos a lerem comigo um texto da Palavra de Deus, um texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no verso 9. Vamos ler, e assim diz a Palavra do Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus, durante seu ministério, ele veio para realizar no seu ministério uma grande obra de salvação, um grande plano que Deus tinha para nos alcançar. E a palavra de Deus até nos diz em Hebreus 10, 20, que diz que esse projeto que Deus ele realizou por nós através de Jesus, por meio do seu Filho, era um projeto de um novo e vivo caminho. Um plano que ele iria executar, que ele iria realizar em favor das nossas vidas na cruz do Calvário. E é um novo caminho porque era um novo plano, um projeto, era uma oportunidade que Deus daria ao homem para alcançar a bênção da salvação. E um caminho vivo, por quê? Porque seria um caminho em que haveria nele a manifestação do Espírito Santo de Deus, a manifestação de um projeto que estava figurado na figura do Senhor Jesus. E Jesus, quando ele abriu esse novo caminho, este vivo caminho, que ele apresentou para nós, apresentou para o homem, este projeto de salvação, ele apresentou para iniciar o período chamado período da graça. Até a carta de Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação que Jesus veio oportunizar para nós, a salvação que Jesus veio manifestar para nós, ela era uma salvação que seria manifestada e operada pela operação do Espírito Santo, pela graça dele, pelo plano de salvação de Deus. E por que Deus fez isso? Ele fez isso pelo seu amor. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. E este amor de Deus está escrito ali em João 3,16. Ele foi tão grande que Deus deu em favor de nós, em favor de você, da sua vida, o seu unigênito Filho, o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê ou cresce, não ia perecer neste mundo, mas ia alcançar a vida eterna. Então, o grande objetivo do projeto de Jesus para nós, o grande objetivo do seu ministério neste mundo, o grande objetivo dele ter ido à cruz do Calvário, o grande objetivo dele ter se sacrificado por nós e ressuscitado ao terceiro dia, foi para nos apresentar um projeto de salvação. Para você que está aí acompanhando conosco este culto, para apresentar para mim, para você, para todo aquele que cresce no nome dele como único e suficiente Salvador, pudesse alcançar o projeto de salvação. E o amor de Deus, ele é imensurável. O ser humano, pela razão, ele não consegue entender a grandeza deste amor. A Bíblia diz que o amor de Deus foi muito grande, a ponto dele dar o seu único filho. Pela razão humana, dentro do seu conceito humano, dentro do seu entendimento humano, o ser humano não consegue compreender este projeto, mas pela ação do Espírito Santo, ele alcança o entendimento daquilo que Deus ele realizou por meio do seu Filho Jesus e hoje realiza em nosso meio pela operação do seu Espírito. E Jesus, no texto de João que nós lemos, Jesus ele se apresenta para o homem, ele se apresenta para aquele que deseja uma experiência com ele, ele se apresenta para o mundo dizendo assim: eu sou a porta. É interessante nós entendermos que a porta, uma porta, ela é um item
de uma casa que separa dois ambientes. Quando Jesus diz assim, olha, eu sou a porta, e quem passar por mim se salvará, ele estava querendo nos dizer, ele estava nos ensinando que é necessário o homem passar por ele, o homem sair do ambiente deste mundo, do ambiente do pecado, do ambiente de tudo aquilo que está ao redor dele que tem afastado ele do projeto de salvação. É necessário ele sair deste ambiente. E para ele sair deste ambiente, para ele deixar este mundo, para ele alcançar uma experiência de comunhão com Deus, para ele alcançar uma experiência de salvação, ele precisa passar por Jesus. Esta porta que se abriu na sua ressurreição, a porta da graça, a porta do Espírito Santo de Deus deixado deste mundo. Ele tem que passar por esta porta para que ele tenha uma experiência de comunhão com Deus. Ele tem que deixar aquilo que é típico deste mundo, aquilo que é típico desta vida, que tem o impedido de ter uma comunhão com Deus. E em Jesus ele vai encontrar o caminho que o leva para a salvação. Jesus, inclusive, na própria palavra, ele diz, olha, eu sou o caminho. Então, quando o homem passa por ele, passa a viver por ele, ele vai encontrar um grande projeto. E Jesus disse no texto de João, Jesus disse que a primeira coisa importantíssima que o homem ele se depara com ela quando ele tem uma experiência com Jesus é a salvação. Ele disse assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, a primeira coisa, o que vai acontecer? Ele salvar-se-á. Então, o grande projeto de Deus para o homem se chama salvação. É o homem deixar o caminho que ele vive neste mundo, deixar os seus conceitos, deixar as suas razões, os seus entendimentos, deixar aquilo que o limita a este tempo, que o limita a esta vida, e passar por Jesus, a porta que está aberta para salvar o homem. E a partir desta experiência com Jesus, ele vai ter uma experiência de salvação. Ele vai ter uma experiência de comunhão com Deus. Então, o primeiro grande projeto, e esse é o projeto, salvação é o projeto de Jesus para todo aquele que nele crê. E é o projeto que a igreja, ela anuncia para você que está hoje acompanhando conosco este culto. Lá em Marcos 16:15, diz assim, a orientação do Senhor para a igreja é a seguinte, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e o que crê e for batizado, qual é o resultado disso? Ele será salvo. Então, o grande projeto do encontro do homem com Jesus, o resultado disso é a salvação. O grande projeto de Deus para o homem é a salvação. O grande projeto do Senhor para a igreja, a grande mensagem da igreja nestes dias em que nós estamos vivendo, é que existe uma salvação para o homem. Essa salvação é por meio de Jesus, que é a porta, que quer tirar o homem do ambiente desta vida, do ambiente da razão, e transportá-lo para o ambiente da revelação. Quer tirar o homem da obra criadora, que é temporal, e colocar o homem na obra redentora, que é eterna. E a Bíblia diz assim, que quando ele tem essa experiência com o Senhor, o texto de João diz assim, ele entrará, ele sairá, e ele achará pastagens. O Senhor estava fazendo uma comparação da experiência de salvação do homem com a ovelha. Então, todo recurso que nós precisaremos ou que precisamos, quando nós temos uma experiência com Jesus, ele vai suprindo todas as nossas necessidades. Ele vai atendendo aquilo que é a nossa necessidade, não só para a subsistência neste mundo, mas acima de tudo, para alcançarmos uma experiência de vida eterna. E nós estamos vivendo dias em que existem muitas oposições ao projeto de salvação de Deus, mas o que nós precisamos entender, o que você que está acompanhando este culto conosco precisa entender, a porta, ela está aberta. A porta da graça, ela se abriu. Um dia ela fechará. Ela vai se fechar com o arrebatamento da igreja. Ela vai se fechar o dia em que Jesus, ele receber a ordem de Deus o Pai para arrebatar a sua igreja. Neste dia a porta vai se fechar. Então
Então hoje é o dia em que Deus está nos dando uma oportunidade para termos uma experiência com esse Jesus, com esta porta da salvação, com este projeto de salvação que está aberto para nós e que se manifesta na nossa vida pela ação do Espírito Santo de Deus. E o conselho do Senhor para entrarmos por essa porta, para passarmos por Jesus, para abandonarmos a velha vida e termos uma experiência com o Senhor, é a mesma orientação, é o mesmo conselho que o Senhor deu para o seu povo no passado, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. E a palavra do Senhor para eles e para nós é: escolhei, pois, a vida. O que nós estamos oferecendo para você que está participando conosco aqui é um projeto de vida. Mas não é um projeto de vida para este tempo. É um projeto de vida eterna. E o texto da palavra do Senhor em Deuteronômio diz o seguinte: escolhei, pois, a vida para que viva. Viva tu e a tua descendência. Deus abençoará não só a você pela sua decisão, pela sua escolha de servir a Ele, mas alcançará aqueles que estão contigo, alcançará seus familiares e abençoará a sua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Neste instante, nós vamos glorificar ao Senhor com mais um louvor. E neste instante você vai colocar a sua vida no altar do Senhor. E você vai pedir para Ele essa experiência. Você vai fazer a sua escolha, que é a escolha pelo projeto de vida eterna. Você vai escolher neste instante abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a velha vida para viver uma nova vida com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho Ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus: Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho Ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho, no fundo do coração: ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho Ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Glória a Deus, louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor. Nesse instante, nós vamos encerrar este culto e nós queremos orar por você. Orar pela sua vida, orar pela sua família, para que assim Deus complete a obra dele no seu coração. Feche os teus olhos, vamos encerrar este culto orando a Deus. Senhor Deus, nós clamamos pelo precioso poder que há no sangue de Jesus. Oramos a Deus por todos aqueles que participam conosco deste culto e que neste instante também, Senhor, estão colocando as suas vidas no altar do Senhor.
estão tomando a decisão, fazendo as suas escolhas, e que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, para que a escolha seja em servir ao Senhor, em escolher pela vida em abundância, pela vida eterna que o Senhor tem preparado, Senhor. Receba, sim, o nosso culto, toda a nossa gratidão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do Senhor, nosso Deus eterno e glorioso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, permaneça, Senhor, com toda a tua igreja, com todo o teu povo, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto está se encerrando, e antes deste encerramento, nós queríamos deixar para você aqui um QR Code que você está observando na sua tela. Este QR Code é para aqueles nossos irmãos, amigos, convidados que estão participando deste culto e que estão no exterior, para que você possa entrar em contato conosco e para que Deus assim possa lhe abençoar em uma assistência que você receberá de um dos nossos pastores. Também na tela um QR Code para você enviar a sua experiência. Se você teve alguma experiência com este culto, experiência com alguns dos nossos cultos, algumas das nossas atividades, envie a sua experiência, conte para nós. Ela é muito importante para nós, para juntos glorificarmos ao nome do Senhor. E também deixar aí na tela para os irmãos, está aparecendo um QR Code com o número 0800 707 3076. Para aqueles irmãos que estão no Brasil, aqueles nossos convidados, visitantes, podem entrar em contato com este número, que tem um pastor ali 24 horas para lhe atender, orar por você e lhe ajudar naquilo que você tem de necessidade na sua vida e na sua família. Assim nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.